Eu vou estar lendo um texto da palavra de Deus aqui no livro de Jó, no capítulo 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não é? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para esse dia fica em Jó 42. Jó, ele passou por um período de dificuldade, de provação. Se nós formos aqui pormenorizar, né, as dificuldades, as lutas que Jó passou, é muito triste, até sombrio. Mas o que Deus colocou no meu coração para estar ministrando hoje assim nessa palavra é a respeito justamente daquilo que Jó falou no primeiro versículo de Jó 42. Ele diz: Então respondeu Jó ao Senhor, quer dizer, Jó falando com o Senhor. Ele disse: Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, e sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aí ele fala: Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensinas-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, houve aqui na vida de Jó um quebrantamento. Jó entendeu que apesar de tudo que ele tinha feito, tudo que ele fazia, a Bíblia fala que ele era considerado por Deus, né, pelo Pai, um homem justo, um homem bom, um homem correto, um homem que, segundo as palavras do próprio Jó, quem é aquele, né, que o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Ou seja, quando você coloca um alimento ruim na boca, né, ou você sente o cheiro, quando você põe na boca você já sabe que não é bom, é amargo, é ruim, é azedo, está estragado, né? E Jó era assim, uma pessoa que o ouvido dele provava as palavras, quer dizer, quando chegava no ouvido ele já tomava a decisão dele, se era bom ou ruim. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, houve uma profundidade, um aprofundamento na relação de Jó com Deus. Jó servia a Deus como muitos servem hoje, o Deus do sacrifício. Então ele sabia que os filhos dele tinha transgredido. O que Jó fazia? Ele ia lá e oferecia sacrifício por ele, né? Que ele era um homem temente a Deus, e pelos filhos. Quer dizer, ele ficava cobrindo os filhos com sacrifício, ele ficava pagando preço pelos filhos, porque ele conhecia Deus e ouvia falar, ele sabia o que era bom, o que era ruim, o que Deus gostava e o que Deus não gostava, não é? Ele tinha entendimento e conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Ele sabia como Deus era, um Deus de justiça, um Deus correto, mas um Deus que também atentava para os sacrifícios. Mas o aprofundamento veio quando Jó saiu desse relacionamento, vamos dizer, de palavra, de letra, de ouvir falar. A Bíblia fala: letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jó, em espírito, ele passou ao que? A contemplar Deus. Ele começou a ver, a enxergar Deus. Paulo falou para que o Senhor desse, né, em uma das cartas, desse espírito de visão e de revelação para o povo, para que eles entendessem, né, como que Deus era. Então, a intimidade que nós temos hoje com Deus, ela é superior ao sacrifício, ela é superior à lei, ela é superior a qualquer coisa que você possa imaginar dentro do contexto da palavra. Quando Deus ele tem algo com alguém, ele vai aprofundando o conhecimento, ele vai aprofundando o relacionamento.
e vai ficando difícil, porque você não consegue mais viver na carne. Você não consegue mais aceitar as coisas que a carne te impõe. Os acordos, os conchavos, as mentirinhas, as pequenas coisas, as raposinhas já não fazem mais parte da vida do crente quando ele começa a se aprofundar com Deus. Não estou falando de religiosidade e também não estou falando de fanatismo. Estou falando de um aprofundamento do relacionamento com Deus. Eu tenho dificuldades na minha vida espiritual por conta daquilo que o Espírito me fala para fazer ou não fazer e que as pessoas discordam. Elas falam, o Elmo isso, o Elmo aquilo, sabe? Eu estou falando o Elmo porque eu não estou nem colocando ministro, porque ministério hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho ministério, eu não tenho pessoas comigo. Eu estou em transição, meu ministério está saindo das quatro paredes e está indo para a graça e está indo para o campo, estou indo ministrar, eu estou entrando para os meios de comunicação. Então eu não falo ministerialmente, eu falo como pessoa, como é um Elmo que anda com Deus, que ouve o Espírito, que bebe desse Espírito, que fala em línguas, e as línguas são interpretadas e eu fico ali aprendendo. Deus falou assim, então vamos esperar cumprir. Eu preciso me provar como profeta. Eu não posso simplesmente dizer, Deus falou. Eu não tenho eu não posso ter essa irresponsabilidade de dizer que Deus está falando quando Deus não fala. E aí Jó fala para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Quer dizer, o mundo espiritual foi aberto para Jó. E nesse mundo espiritual foi que Satanás foi tentar o Jó. Chegou diante de Deus e falou, aí você quer entrar numa intimidade, mas como que ele entrou no céu? Coisa impura não entra no céu. Irmãos, nós não sabemos a dimensão do que é isso. Nós sabemos que Deus ele pode o que Ele quiser, tudo Ele pode. Para Deus tudo é possível. Então nós não questionamos as coisas que estão escritas. Nós vivemos aquilo que nós entendemos por aquilo que está escrito. E pela revelação do Espírito que em nós hoje habita, nós temos um vislumbre do mundo espiritual. Por isso tem hoje Ministério de Batalha Espiritual, libertação por interior. Mas não se feche em si mesmo o Ministério de Libertação. Porque eu posso ser um baita libertador, mas se eu não for liberto, o que adianta? Então, nós temos que entender a diferença do chamado, do ministério que o ministro tem, né, da vida pessoal dele. Não é porque eu sou um ministro, de repente eu tenho um dom, eu sou um pregador, eu tenho o dom da palavra, eu sou um cantor, eu tenho o dom de cantar, ministrar, mas é dom. Isso não me isenta de ter uma vida com Deus, de contemplar Deus, de ter intimidade com Deus. Não intimidade para Deus falar a respeito da vida das pessoas para mim, não, isso aí não me interessa. Caso Deus mostre, porque Ele quer que eu ore, que eu interceda, que eu perdoe, que eu não seja enganado. Eliseu sabia das coisas que o rei da Síria fazia e ele revelava com o rei de Israel, ele falava aí. Por isso ele foi perseguido, mas tinha um propósito ali, um propósito militar, um propósito político, um propósito estratégico. Então as coisas que Deus faz, elas têm propósito. E o propósito não somos nós que colocamos. Senhor, tem essa questão aqui, eu acho assim, eu creio assim, tem que ser assim. Não, nós colocamos para Deus e Deus ele nos mostra qual é a vontade dele para o momento. Jesus foi até o Senhor e falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quer dizer, ele colocou aquilo que ele achava que ia ser bom. Bora não passar, não sofrer, não ir para a cruz. Mas o Pai mostrou, consolou, confortou e deu ele força para ele passar pelo processo. Então tem processos que você passa, tem situações que você vai passar. Como eu falei, tem coisas que eu faço que as pessoas questionam. Emprego que já está certo para eu ir trabalhar e o Senhor falou, não. E eu não podia desobedecer, eu não posso desobedecer ao Senhor, porque andar com Deus é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é dizer não para tudo que os homens querem. Se o que Deus me fala
confronta com aquilo que as pessoas falam, ou que a situação fala, eu vou me conformar com aquilo que Deus falou. Eu jamais posso ir contra uma direção do Senhor. Só que para poder ter essa direção de intimidade, eu não preciso me matar, vai. Tem que orar, que Jesus do monte. Não, nada disso. Você tem que ter uma vida de... Eu quero usar uma expressão simples. Eu não quero complicar aqui. Você tem que ter uma pureza. Não é uma pureza. Você tem que ter uma simplicidade, como a de uma criança. É isso. A simplicidade de uma criança. A criança simplesmente fala o que ela pensa, ela simplesmente fala o que ela acha, ela simplesmente fala a verdade, ela confronta as verdades. Mas por que não? Por que tem que ser assim? A criança ela não aceita qualquer coisa, mas também ela não se rebela contra qualquer coisa. Ela quer entender, ela quer um porquê, ela quer ser respeitada na sua inocência. E Deus, Ele nos respeita na nossa concepção, Ele nos respeita naquilo que nós somos. E por que trazer a vida de Jó ao mundo? Porque Jó estava vivendo esse tempo de sacrificar pelos filhos para aplacar a ira de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele deu Jesus para aplacar sua própria ira, que existia, ou existe pela lei. Pela lei eu conheço o pecado. Agora não tem pecado onde não tem lei. Por quê? A lei que está escrita dentro do meu coração, existe uma lei dentro de mim, eu sei o que é certo e o que é errado. Por isso a Bíblia fala que no momento da ceia o homem tem que se julgar-se a si mesmo. Não são as outras pessoas que têm que te julgar, é você mesmo que tem que se julgar, se autoanalisar. Isso é sempre. Se a cada momento você parar e analisar o que você está fazendo, muita coisa pode mudar. Então, eu pedi hoje a Deus inspiração para falar essa palavra hoje. E Deus colocou Jó no meu coração, Jó 42. O cativeiro de Jó foi revertido quando ele começou a orar pelos amigos dele. Quer dizer, as pessoas estavam fazendo mal para ele, Ele tinha uns amigos que tem alguns irmãos pregadores que eles falam assim, amigos, entre aspas, porque eles não eram amigos, eles estavam lá o tempo todo confrontando Jó, confessa o seu pecado, confessa o seu pecado, confessa o seu pecado, e Jó só se defendia. Mas de repente Jó falou, ele viu, contemplou, ele falou, tudo que o senhor quer o senhor faz, eu não posso fugir. Se eu estou nessa é porque o senhor preparou. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, beneplácito, vontade. Então não tem. As pessoas querem explicação sobre Deus. Por isso tem a teologia, Teologia, a lógica. A lógica de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus. Nós conhecemos Deus, conhecemos as doutrinas a respeito de Deus, teologia, sei lá, as cadeiras aí do curso teológico, mas que não é ruim, é lógico que todo conhecimento é bom. Tudo que você conhece é bom. Aprendeu? Salomão buscou conhecimento em tudo. Deus deu sabedoria para ele. Então, se nós buscamos conhecimento, Deus nos dá conhecimento. Mas o conhecimento em si não quer dizer nada. Porque cada um de nós temos uma jornada. Cada um de nós está trilhando um caminho. O maior erro que a gente comete é ficar questionando a Deus. Do porquê, e eu, onde que... Não, esquece você. Olha para o Senhor. Caminha com o Senhor. Ele sempre está do teu lado, te confortando, te ajudando. O próprio Espírito. Já parou para imaginar? Que o próprio Espírito, o Espírito de Deus, do dono do universo, veio e habita em nós. Às vezes você vai num templo, esse templo é santo, esse lugar, essa pessoa é santa. Não, o santo que é santo
mora dentro de você. Como que você se comporta tendo dentro de você, morando o Espírito daquele que é Criador de tudo? Como é que você acha que você vai esconder as coisas que você está fazendo? Como é que você acha que você vai esconder esses pensamentos sujos que você vem tendo? Como você vai esconder essas práticas que você tem, essas ilicitudes que você tem no seu caráter, na sua intimidade, nos seus negócios? Porque Deus, ele está em todo lugar. Todo lugar. Por isso já falou, mas meus olhos se condemnam. Por quê? Porque eu via diante de mim, à minha direita, o santo Davi falava, o tempo todo diante de mim. Deus está te contemplando o tempo todo. E Ele não é o Deus de juízo, não é um Deus mau, um Deus cruel, não. Ele é um Deus amigo, Ele é um pai. E o que mais o pai quer de um filho? Obediência? Não. Porque nem sempre o filho vai obedecer. O pai ama o filho. Ele ama. Ele até permite, você não leva o teu filho colocar ele na cadeira lá do dentista para ele sofrer, porque você não ama ele, porque você ama. É necessário passar por aqui. Tem coisas que é necessário a gente passar, mas ele fala, eu estarei convosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. Mas o que o pai quer? O pai quer ser amigo. O pai, ele quer conhecer o filho, ele quer confiar no filho. Ele confia no filho. E ele quer simplesmente que o filho, pelo menos, tente honrar essa confiança. Como uma criança. Filho, você fez? Pai, eu fiz. Quando você olha para o teu filho e ele fez algo errado, você já sabe o que ele fez. Então por que você fica tentando esconder de Deus as coisas que você faz? As coisas que você pensa? É aí que ele quer entrar. Ele quer entrar nessa bagunça da tua mente. Ele quer entrar na bagunça que está a tua alma. Ele quer entrar na bagunça que está a tua vida financeira. Ele quer entrar na bagunça que está no teu negócio. Ele quer entrar. Mas só que você deixa ele de lado e entra sozinho. Convida ele para entrar. Ele entra, ele faz a diferença. Eu convidei Jesus para entrar no meu ministério. Sabe o que ele fez? Mandou eu fechar a igreja e falou, a primeira igreja que você tem é a sua casa. Primeiro cuida da sua casa. E é bíblico a palavra de Deus que diz, se o obreiro não pode cuidar bem da sua casa, como ele vai cuidar da casa do Senhor? Eu obedeci, fechei a igreja e estou aqui. Cuidando da minha casa. Minha primeira igreja. Aqui a gente cultua, faz ceia, aqui a gente instrui os filhos, disciplina, aprende a viver em Cristo. E isso aqui, que é uma célula, né, a gente chama célula máter da sociedade. A família, a gente vai para a sociedade. E aí nós acompanhamos na escola, no trabalho, porque o nosso caráter formado em Cristo, através da palavra, pelo Espírito Santo, vai levar para as pessoas. Não é a minha palavra dura, não é o beberrice, não. É o meu porte, o meu caráter diante de Deus. Porque se eu sou com Deus, eu vou ser lá fora a mesma coisa. Agora, triste é quando você, sabe, outro dia me ligou uma mulher e ela estava triste, ela falou, pastor, ora pela minha filha, porque a minha filha, ela, na minha frente ela é uma coisa, mas por trás ela é outra coisa, ela é maquina, ela é cruel, ela é má. E que Deus não quer isso. Que você diante dele na igreja, papai, vai sois, e lá fora você seja um traste. Não, ele quer que você seja o filho de Deus. Para que as vossas boas obras, vou repetir, para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E eu fecho dizendo, a ninguém chamei de Pai, porque um Pai só vocês têm, que é Deus que está no céu. Esse negócio de paternidade espiritual, irmão, é uma falácia. Porque o homem é errado, o homem erra. O homem erra. Mas quer um bom pai? Tenha o Senhor como teu pai. E tenha Jesus Cristo como teu amigo. O Espírito Santo como teu ajudador e consolador. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra, Senhor Deus, e peço que ela venha me transformar.
e venha transformar todos aqueles que estão ouvindo, papai. Que essa ministração não fique só em palavras, mas que ela também passe, Pai Santo, pelo crivo do viver, papai. Porque a tua palavra diz que não é para nós somente ouvirmos a palavra, mas sermos assíduos praticantes delas. Então nos dá esta graça de não só conhecer a tua palavra, mas também de viver a palavra e te glorificar como filhos amados. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.